Hoje aliás, este fim de semana, nós tivemos um fim de semana mais da juventude, não é? Ontem tivemos o culto dos jovens, hoje eles próprios dirigiram todo o culto e nós alegramos quando vemos os jovens a participar e ativos na obra do nosso Deus. Por isso, eu hoje gostaria de falar um pouco sobre um versículo bíblico. Aliás, irei falar sobre vários versículos bíblicos, mas sobre um versículo bíblico em particular que está no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro poético no Velho Testamento, livro escrito pelo pregador, portanto é uma pregação, e termina o livro tem 12 capítulos, o livro termina com uma advertência, um conselho para toda a gente. Embora mencionando os jovens, este conselho é para todos. Diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, não tenho neles alegria alguma. Iremos ver que anos são esses, que dias são esses. E gostaria de falar hoje, uma vez que nós vivemos num mundo em que muitas pessoas já manifestaram o seu descontentamento com a vida. E há muitas pessoas que já manifestaram esse descontentamento e outras que vivem à procura de um sentido para a vida. Eu não sei se está aqui alguém nestas circunstâncias. Um sentido para viver, uma razão para viver. Ou algumas pessoas que dizem mesmo: a minha vida não faz sentido. Outras que buscam. Neste livro de Eclesiastes, e eu quero-vos falar um pouco sobre qual é a mensagem que nós encontramos nos 12 capítulos deste livro de Eclesiastes. Neste livro de Eclesiastes, o autor, que se denomina a si próprio de o pregador, que se identifica como rei de Israel, filho de Davi. Todos nós atribuímos este livro a Salomão, o grande sábio, e deixa este cântico aqui de sabedoria também. Como sabem, a linguagem aqui é muito poética, não no português, na tradução para português, às vezes pode parecer: não, isto é poesia. É realmente poesia, na língua original, no hebraico. Então tem alguma linguagem que acaba por ter alguns símbolos, algum simbolismo para nos dar algum significado também para aquilo que o pregador quer dizer. E ele vai falar sobre o sentido da vida. E o que é que ele vai dizer aqui? Ele vai analisar a sua própria vida e como que testemunhar daquilo que ele viveu e as conclusões a que ele chegou. Então nós começamos no capítulo 1 de Eclesiastes. Eu li o último capítulo, agora vou ler o primeiro. Nós começamos no capítulo 1 de Eclesiastes e o autor, neste caso o pregador, ele diz no versículo 2: vaidade de vaidades. Diz o pregador. Tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. A palavra vaidade, que vai ser repetida ao longo deste livro, ela talvez não tenha um significado muito semelhante àquilo que nós hoje sabemos ou atribuímos vaidade. Mas até mesmo aquilo a que nós atribuímos hoje o sentido de vaidade é a mesma coisa que esta vaidade. E eu passo a explicar. Nós hoje, quando falamos de vaidade,
Falamos de alguém que, ou uma pessoa vaidosa, não é? Uma pessoa que se gosta de exibir, de mostrar coisas, não é? Luxo, várias coisas. Vaidade, aqui, a palavra vaidade, no hebraico, aqui no original, ela significa um vapor que desaparece. Vaidade é alguma coisa que parece que é consistente. Não sei se vocês já viajaram assim, num dia de nevoeiro, e ao longe parece que o nevoeiro quase que se pode agarrar. Ou então quando nós viajamos de avião, por cima das nuvens, até parece que se saltássemos do avião a gente até ficava ali em cima das nuvens, não é? Mas não, aquilo não é nada. Assim como o nevoeiro não se pode agarrar, pode parecer denso, mas à medida que nós entramos ele vai se desvanecendo, à medida que o sol aquece, ele desaparece. E aquilo que parecia muita coisa, que parecia grande coisa, não é nada. Então é neste sentido que a palavra vaidade é aqui dito. Vaidade é isto. É alguma coisa que parece que é, mas depois vai saber e não é nada. Desaparece de repente. Então o pregador diz que tudo é vaidade. Tudo é isto. E depois ele vai fazer uma descrição da sua vida, conta a sua história e fala-nos das suas conclusões. Ele diz que procurou sentido para a vida, e nós não podemos ler os 12 capítulos de Eclesiastes, mas eu aconselho os irmãos a lerem, mas ele diz que procurou sentido para a vida em muitas coisas. Ele, em tudo aquilo que ele procurou sentido para a vida, ele chegou sempre à mesma conclusão. Não é nada. É vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é alguma coisa a que eu parece que me agarro, mas depois desaparece. E ele fala, ele se agarrou e se empenhou no trabalho, nos prazeres, na sabedoria e no conhecimento, nas riquezas e nos bens materiais. Mas tudo é vaidade. E ao lermos o livro de Eclesiastes, nós podemos ver aqui três conclusões, ou resumi-lo em três ideias. A primeira é esta: tudo é vaidade. Tudo vai desaparecer. No capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho? No capítulo 2, versículo 18 e versículo 21, 18 até 21, desculpem, ele diz: também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo. Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer o que o meu coração perdesse, que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza, contudo, a um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua, e também isso é vaidade e grande enfado. O que é que ele está aqui a dizer? Ele está aqui a dizer o seguinte: não que ele seja contra o trabalho, não é? O que ele está a dizer é que a gente trabalha, e depois, isso é para quê? O resultado desse trabalho fica cá, para alguém se calhar nem vai valorizar esse trabalho, se calhar vai derreter tudo aquilo que a gente conseguiu, então tudo passa. E há pessoas, irmãos, que desde muito novos, que se empenham a viver para o trabalho. O trabalho vai com eles? Quando o fim chegar? Não. Que vantagem? Tudo cá fica. E muitas vezes mal aproveitado. E o que ele aqui pergunta é: a herança, o fruto do meu trabalho eu vou deixar a quem? Se calhar vou deixar a alguém que não tem juízo e vai derreter tudo, vai desaparecer tudo, vai estragar tudo. Ele aplicou-se
na alegria e nos prazeres. Nos versículos, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz, talvez aqui eu encontre algum sentido para a vida. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. A festa, a alegria. E aqui os jovens pensam, eu tenho é que me divertir. Não é? E não é só os jovens. Porque agora há muita gente que chega aos 40, 50, 60 e ainda acha que é jovem. Eu tenho que me divertir. Então vou tomar muitos compromissos que é para me divertir, que é para não ter dores, que é para ter a mesma alegria, a mesma força que os jovens. Então, mas porque acham que isso é alguma coisa que dá sentido à vida. E se nós pudéssemos prolongar o tempo do divertimento, não é? Só que, normalmente, quando as pessoas vão para uma festa e alguém lhes pergunta, para onde vais? Qual é a expressão? Eu vou para a festa, eu vou me alegrar. Depois quando vem, de onde é que vens? Venho da festa. Venho da festa. Tudo acaba. Tudo acaba. É loucura, diz o pregador. E se nós continuarmos a ler, diz, nessas alegrias e nesses prazeres há muita loucura e tudo acaba. No versículo 4 do capítulo 2 e no versículo 11, encontramos outra referência. No versículo 4, de Eclesiastes 2:4, ele diz, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de toda a espécie de fruto. Versículo 11, para abreviarmos um pouco. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ou seja, quanto mais se tem, mais preocupações tem também. Ele não está a dizer que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos procurar riquezas, bens, bem-estar material. O que ele está a dizer é que, se colocarmos nisso o sentido da nossa vida, a razão da nossa vivência, olha, vamos chegar a uma altura que vamos chegar a esta conclusão. Isto não traz nada. Isto não significa nada. No capítulo 13 ele vai dizer que tudo tem um tempo. E o tempo para tudo acaba também. É aquele famoso capítulo onde diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. E nisso ele mostra que tudo tem um princípio e tudo tem um fim. Tudo acaba. Nós podemos imaginar todas as coisas que nós temos na vida. Tudo tem um fim. A saúde pode ser muito boa, mais tarde ou mais cedo. Nuns dura mais tempo, noutros menos. Mas vai acabar. Nós podemos fazer todos os impossíveis, ou aquilo que achamos que ainda é possível, para mantermos a nossa saúde. Claro, não estou a dizer, atenção, que nós não devemos zelar pela nossa saúde. Nós não devemos procurar. Quer dizer, é que há um tempo em que ela existe e outro tempo em que ela vai acabar. Todos havemos de chegar à idade do condor. Condor aqui, condor aqui, condor ali, não é? Muita dor. Muitos já lá estão. Os jovens não, os jovens acham que estão não é? Na boa idade, do sem dor. Mas há outras dores. As forças vão acabar. Hoje, os jovens ajudaram-me a trazer esta mesa aqui para a frente, porque estava ali no corredor. Esta mesa tem uma pedra de mármore. Eu, como acho que sou jovem, depois de eles colocarem a pedra, eu disse, não, ela não está direita. Então a pedra que dois trouxeram, eu peguei nela sozinho e pus direito. Sabem qual é o resultado?
Eu estou aqui a fazer um esforço para não chorar, porque estou com uma dor aqui lombar, vocês não imaginam. Eu achava que não acabavam as forças, eu achava que não acabavam, que a saúde ia durar sempre, que eu teria sempre 21, não é? Mas já são 3 21s. Então isso quer dizer que nós temos que ter consciência que tudo é vaidade, ou seja, tudo passa, tudo acaba. Os bens materiais, vejam, ainda esta semana tivemos a notícia de alguém que morreu na prisão depois de ter o mundo inteiro. Não é? Em Mateus capítulo 16, no versículo 26, diz assim: pois que aproveita ao homem, se os irmãos quiserem abrir e ler, podem. Mateus capítulo 16, versículo 26. São palavras de Jesus, quando ele diz: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Ou seja, o que o pregador aqui diz é que tudo acaba. Mas há alguma coisa que não termina e na qual nós muitas vezes não investimos, não nos empenhamos a trabalhar nesse sentido, que é a nossa vida espiritual. Procuramos os prazeres, as riquezas, o bem-estar, o divertimento, o trabalho, tanta coisa. E não nos focamos nas nossas necessidades espirituais. E isto não é só jovens, é toda a gente. O que nós mais vemos hoje são pessoas preocupando-se com tudo, fazendo planos para tudo, buscando tudo, menos buscando algo que possa trazer satisfação à sua alma. E sabemos que só Jesus pode trazer essa satisfação para o seu coração. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender no livro de Eclesiastes é isto mesmo: tu podes fazer tudo, tu podes ter tudo, sabedoria, conhecimento, trabalho, alegria, divertimento, riquezas, mas tudo acaba. Podes fazer tudo, podes ter tudo, mas tudo acaba. Tudo acaba. Por isso é que alguém sábio disse que uma lixeira e um cemitério eram os lugares obrigatórios para toda a gente visitar durante a sua vida. Na lixeira, para ver onde tudo o que tem um dia vai parar. No cemitério, para ver onde todos vamos parar. A segunda coisa que nós encontramos aqui no livro de Eclesiastes é que de tudo aquilo que tu fizeres, tu prestarás contas a Deus. No capítulo 3 de Eclesiastes, é-nos dito que há tempo para tudo. Mas depois chega ao versículo 14 e diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Olha, vejam só o contraste. Tudo o que nós fazemos acaba, não é? É vaidade. Mas tudo o que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E depois diz, e Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou. Tudo aquilo que acontecer, tudo o que já aconteceu, tudo o que ainda vai acontecer, nós vamos prestar contas a Deus. Vamos prestar contas a Deus. No capítulo 11, já no fim de Eclesiastes, ele diz assim no versículo 9: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista
dos teus olhos. Vamos parar aqui, não leiam o resto. Quem tem a Bíblia aberta, não leia o resto. Eu já peço para ler a seguir. Eu quero que vejam o que a Bíblia diz, mas agora não. Parece que o pregador está aqui a dar um conselho aos jovens. Divirtam-se. Vivam a vida. Não é? Até parece. Olha, aquilo que o teu coração disser, vai. Só que o versículo não termina aqui. Ele diz assim: alegra-te, anda pelos caminhos do teu coração, pelo aquilo que os teus olhos desejam. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Ou seja, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Podes fazer tudo o que tu quiseres, mas por tudo o que fizeres, tu serás julgado. Deus irá pedir contas. Tudo o que nós fazemos tem consequências. Tem consequências imediatas e tem consequências eternas. Essas consequências imediatas podem ser boas ou más, de acordo com aquilo que nós fizemos. Se a nossa escolha foi uma escolha acertada, foi uma escolha ponderada, debaixo da orientação de Deus e da vontade de Deus, a consequência vai ser positiva na nossa vida. Se for errada, se for apenas para meu prazer, se for apenas para segundo a minha vontade, se for errada porque fizemos mal, vamos também sofrer essas consequências negativas. Já nesta vida. É por isso que muita gente vive triste, vive amargurada, muita gente vive dizendo: ai, que se eu soubesse o que sei hoje. Quantos de vocês não disseram já? Se eu soubesse. É porque se calhar alguma das decisões que tomaram não foi acertada. É claro que Deus nos permite aprender com todas essas coisas. Não podemos voltar atrás. Podemos é caminhar para a frente. E para a frente nós podemos agora evitar o que já... e aprender com aquilo que já vivemos. E muitas vezes, muitas dessas coisas nós não estávamos seguindo a vontade de Deus. Agora podemos procurar a vontade de Deus. Então, são consequências imediatas, boas ou más. Mas há consequências eternas. E a Bíblia nos diz claramente que essas consequências são para sempre. Por isso é que são eternas. Não têm fim. E a decisão é agora. O que vai acontecer por toda a eternidade vai depender das decisões que nós tomamos agora. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que, e não temos tempo para ler todos esses versículos, mas os irmãos poderão anotar, em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 a 15, todos vamos comparecer perante o juízo, perante o trono, para sermos julgados e recebermos conforme aquilo que fizemos, bem ou mal. Todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Embora o mundo diga o contrário, o mundo em que nós vivemos diz que não há e não temos que ter medo nem da eternidade, nem de juízo, nem de consequências. Faz o que quiseres, leva a vida que quiseres, porque não, essa coisa de um dia ressuscitarmos para sermos julgados são lendas, histórias que estão num livro que alguns fanáticos seguem. A nossa escolha é ou seguir o livro dos fanáticos, não é? Ou seguir os fanáticos do mundo. E a verdade é que este livro, que não tem erro e que tem dado provas na nossa vida de que é verdadeiro, porque é a palavra inspirada por Deus, nos diz que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. A Bíblia fala
de que as nossas decisões vão marcar a nossa eternidade. A nossa eternidade vai ser marcada pelas nossas decisões. Se decidirmos entregar nossa vida a Jesus e seguir a Cristo, o que a Bíblia diz é que viveremos eternamente com Ele. A Bíblia diz que se já és crente e decidires servir a Jesus, porque há muitos crentes que decidem não servir a Deus, são apenas aquecedores de cadeira. Não é? São aquelas pessoas que apenas vêm para aquecer a cadeira, sobretudo no inverno, mas nada fazem. Não abrem a sua boca para testemunhar, não se disponibilizam para servir, não se relacionam com os seus irmãos, não vivem a vida cristã como ela é ensinada. A Bíblia diz que também vamos nós comparecer diante o tribunal de Cristo, não para saber se somos ou não salvos, mas para saber que tipo de galardão o Senhor nos vai dar por toda a eternidade. Então, podemos fazer todas as coisas e todas as coisas acabam e vão desaparecer neste mundo. Podemos fazer todas as coisas, mas não nos esqueçamos que sobre todas as coisas nós vamos ser julgados. Todos nós. Por isso, a terceira verdade neste livro é aquela com que eu comecei. Só há uma coisa para fazer. Lembra-te de Deus enquanto podes, enquanto tens tempo. Alguns poderão pensar, esta palavra é só para os jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sim, é a melhor altura. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. O que diz a palavra de Deus aqui, e o que ela nos ensina, é que enquanto temos tempo, enquanto temos vigor, é agora que nós nos devemos lembrar de Deus, não apenas para lhe entregarmos a nossa vida para a salvação, aceitando a salvação que Jesus nos oferece, mas também para lhe entregarmos a nossa vida para serviço. Eu nunca me esqueço, irmãos, de um lamento, quase que era um conselho em jeito de lamento, que um irmão desta igreja há muitos anos dizia quando falava com os jovens, e falava à igreja também. Conheci esse irmão na década de 70. Alguns irmãos aqui ainda se lembram do irmão Francisco Silva, que era casado com a nossa irmã Margarida Silva. E ele conheceu o Senhor já naquilo que nós chamamos de terceira idade. Foi quando ele conheceu a Cristo. E várias vezes eu ouvi aquele irmão dizer: que pena que eu tenho de não ter conhecido a Cristo quando era jovem. Muitas vezes ele disse: hoje eu gostava de fazer coisas que não consigo, que não posso. Hoje eu gostava de ter tido uma vida que não tive porque não conhecia Cristo quando era jovem. E ele lamentava e aconselhava. Ele dizia: eu tenho inveja de vocês, jovens, porque vocês conhecem. E é verdade. Chega um momento na nossa vida que, mesmo querendo, já não podemos fazer o que gostaríamos. Mas agora ainda temos tempo. Agora é o tempo. Eclesiastes 12 diz assim, no versículo 2. O versículo 1 é: antes que cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Isto é linguagem poética, como eu disse. Ou seja, antes que tudo se apague, antes que a vida acabe. No dia em que tremerem, diz o versículo 3, os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Isto é uma referência a quando os braços e as mãos já não têm força, as pernas já estão a ir abaixo, nós queremos estar mais sentados do que em pé, não é? Ou seja, antes que cheguem aqueles dias em que nós queremos e já não fazemos, já não conseguimos, não é?
Eu estou farto de ser desafiado pelos homens para ir jogar a bola. Eu disse, se for, vocês têm um problema. É que eu tenho boas jogadas na minha cabeça. E quando eu vou fazer a jogada, a minha sombra vai depressa, vai mais depressa que o meu corpo. Porque já não há força. Antes que cheguem esses dias, vamos fazer o que temos que fazer. Antes que cessem os moedores. Esta é fácil, não é? Antes que comece a usar placa. Ou próteses. Porque já são poucos. E se escureçam os olhos. Na altura não havia óculos, não é? Comecem a aparecer as cataratas nos olhos. E por aí fora. Ele começa a dizer várias coisas. Quando a voz já fica fraca, quando já não se ouve bem, quando o cabelo já está grisalho ou então já voou. Então todas estas coisas, ele está a dizer, enquanto é tempo, enquanto ainda tens energia, enquanto ainda tens genica, não é? Enquanto ainda tens força, lembra-te, porque agora é o tempo de viver para Cristo, de servir a Cristo, trabalhar para Ele. Não é depois. Quando queres fazer e já não podes e lamentas, ai, se eu pudesse voltar atrás. Isso é uma boa letra para um fado português, não é? Quem me dera ter outra vez 20 anos, não é? É um fado assim. O tempo volta para trás. Não vai acontecer. Por isso é que o Senhor diz, hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje é o dia, 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 2, 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 2, é isso que diz. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de aceitar Jesus. Hoje é o dia de caminhar e andar com Ele. Vou ler para os irmãos este texto de 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 2, que diz assim: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É hoje o dia em que nós, se alguém está aqui, que ainda não caminha com Cristo, que ainda não reconheceu que é um pecador que precisa de Jesus na sua vida, hoje é o dia de dizer, Senhor Jesus, eu quero aceitar-te. Eu quero caminhar contigo. Eu quero entregar-te a minha vida. Eu quero ser salvo para que a minha eternidade seja vivida contigo para todo o sempre. Mas também hoje é o dia de servir ao Senhor. Esse era o desafio que aquele homem lá no Velho Testamento, sucessor de Moisés, quando guiava o povo, chamado Josué, ele dizia no capítulo 24, escolhei hoje a quem servir. Hoje a quem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje, decidam hoje a quem querem servir. A estas coisas que são vaidade, que parecem, que desaparecem, ou a Deus. Irmãos, o pregador deixa-nos um conselho. Lembra-te do teu Criador. Antes, capítulo 12 e versículo 7. Antes que o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, enquanto vives, antes do dia da morte, lembra-te do teu Criador. Claro que vocês sabem quando vai ser o dia da vossa morte. Está agendado, não está? Já marcaram? Pois é, alguns estão a olhar para mim, pergunta parva. Ninguém sabe. Ninguém sabe se vai ser hoje. Ninguém sabe se vai ser daqui por um mês. Ninguém sabe se vai ser daqui por um ano ou 10. Quem sabe? O que a Bíblia diz é, lembra-te antes que esse dia chegue. Como nós não sabemos quando esse dia chega,
Lembra-te do teu Criador agora. Lembra-te do teu Criador hoje. Esta mensagem aqui é dirigida aos jovens, mas é dirigida a todos nós. Aos jovens, porque têm mais tempo para andar com Cristo, para fazer coisas boas para Ele, para o servir. Aos mais idosos, porque o tempo que ainda têm deverá ser aproveitado com coisas que não são vaidade, que desaparecem, mas com coisas que são eternas. Por isso é que Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, que nunca acabam. Coisas que têm a ver com a vida eterna. Tudo o resto fica aqui. É claro que nós estamos a viver numa sociedade que valoriza muito o presente. Nós nos preocupamos com o agora. Mas tudo o que tem agora vai desaparecer. Nós vamos prestar contas de tudo o que tivemos, de tudo o que fizemos. E o que Deus quer saber é apenas isto: onde é que eu estive na tua vida? O que é que deu sentido à tua vida? Eu quero chegar junto do meu Deus e dizer: Senhor, para mim o viver é Cristo. Para mim o viver foi Cristo. O que deu sentido à minha vida foi a tua presença, foi servir-te, foi amar-te, foi caminhar contigo. O que é que dá sentido à tua vida? Lembra-te do teu Criador hoje. Há jovens que vivem num dilema. Aquela pergunta que nós fazemos: então o que é que tu queres ser quando fores grande, não é? Às crianças, aos jovens. Qual é? Eu acho que nós devíamos mudar a pergunta. Olha, como é que tu queres servir ao Senhor no resto da tua vida? Como é que tu queres servir o teu Deus no resto da tua vida? E os irmãos, nos 5, 10, 15, 20 anos que ainda têm, nos 2 meses que ainda têm, não sei, como é que querem servir ao Senhor neste tempo que o Senhor vos dá? O que é que dá sentido à tua vida? Deus queira que seja Deus. Ou melhor, Deus quer que seja Ele. Que realmente aquela passagem que o Senhor Jesus nos deixou: busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor vos abençoe.